imaginou, mas é assim que as pessoas que se vestem e se revestem de oração andam. Quando eu e você saímos de casa, quando eu e você encaminhamos as nossas vidas sem oração, sabe qual é a quantidade de roupa que você tem? Esse ainda tinha um lençol. Tem uma série de pessoas que são crentes, são justificadas pela fé, são salvas em Jesus Cristo, mas nem o lençol elas saem, nem o lençol elas têm. É muito simples. Vou te dar um exemplo. Esse próprio Marcos que escreveu isso, mais para frente, depois que, com certeza, ele cresceu um pouquinho mais espiritualmente, ele sai para uma missão, e no meio da missão ele decide voltar para trás. Isso não tem, Carlos, mas é porque ele é uma pessoa que desiste fácil. Não, é a mesma pessoa que andava coberta só com lençol. Eu e você não podemos andar enrolados num lençol. Uma pessoa que anda enrolada no lençol é aquela pessoa que, quando tem uma dificuldade na vida, sabe qual é o primeiro pensamento que vem nela? Eu não vou mais na igreja. Esse é pensamento de pessoas que vivem, que andam simplesmente coberto com um lençol. Eu podia fazer várias aplicações nesse texto, mas eu quero fazer uma aplicação a respeito da oração. Da oração. Como vocês ouviram no domingo, não tem como tirar a oração da leitura bíblica. Não tem como separar as duas. Não tem como. Eu penso que esse jovem que anda coberto unicamente com lençol, ele é mais do que alguém que ora de manhã: obrigado, Jesus, porque eu acordei. Ele é mais do que alguém que ora na hora do almoço: obrigado por esses alimentos. Ele é mais do que alguém que ora na hora do café: obrigado por esse café com pão. Ele é mais do que alguém que ora: obrigado por esse alimento na hora do jantar. Que ora na igreja, a hora que o pastor pede para orar, daquele que ora assim: sim, amém. Ele é mais do que alguém que ora quando vai dormir: obrigado, Deus, em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque quando a situação agarrar você, quando o teu inimigo quiser te levar para a cruz também, quiser te prender também, será que ele vai encontrar só um lençol? É algo para nós meditarmos. É algo para nós meditarmos. Carlos, mas por que você está falando isso para nós? Eu sou alguém que vim na reunião de oração e você está falando isso para nós? Sim. Para quem vem no domingo tem que tem que evangelizar. Não sei se vocês notaram, no domingo
o pastor estava evangelizando a igreja. João 3,16, Efésios 2,8, Romanos 10. Mas eu já fui evangelizado, Carlos. E por que será que ele está nos reevangelizando? Eu quero que você diga para a pessoa que está do teu lado: Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim, não desiste de você. Deus não desiste de nós. Nós é que desistimos. Quando as coisas apertam, o que nós fazemos? Desistimos. Deixamos o lençol. Deixamos o lençol. Deixamos a nossa cobertura. O lençol fala de cobertura. Cobertura fala de estar ligado a uma igreja, estar ligado a um pastor. Vestimenta, roupa, fala. Se nós olharmos para Efésios 6, a armadura do cristão é uma roupa, mas não é uma roupinha que eu visto para sair, porque quem consegue dormir sem salvação? O capacete da salvação é muito mais do que uma peça que eu oro e digo: Senhor, eu me revisto do capacete da salvação. Senhor, eu coloco o escudo a couraça da justiça. Eu cinjo os meus lombos com o cinturão da verdade. Eu calço os meus pés com a sandália do evangelho da paz. Eu embraço o escudo da fé e eu tenho na mão a espada do Espírito, que é a palavra. Quantos segundos levou para mim fazer essa oração? Será que você faz essa oração? Será que você se lembra dessa oração? É claro que quando você tiver consciência da sua salvação, você não precisa. Mas enquanto você não tem consciência da salvação, e quem é a pessoa que não tem consciência da salvação? Aquela que vive com medo de ir para o inferno. Sabe aquela pessoa que vive com medo de ir para o inferno? Aquela pessoa ainda não tem consciência de salvação. Aquela pessoa ainda precisa todos os dias falar: eu coloco o capacete da salvação. Sabe quem é a pessoa que precisa colocar todos os dias a couraça da justiça? É aquela que os seus atos ainda não são atos de justiça. Ele é injusto com uma pessoa, ele é injusto, ele usa balança enganosa, ele não perdoa, ele vive amargurado, rancoroso. Essa pessoa ainda não está vestida com a couraça da justiça. Então ele tem que orar e falar: eu me revisto da couraça da justiça. Na mente de Deus, eu e você já estamos salvos. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando da vida do homem. As pessoas às vezes não entendem o que eu falo. Mas põe uma coisa na sua mente, aprenda uma coisa comigo. Eu falo de coisas espirituais, às vezes coisas muito profundas espiritualmente, mas às vezes eu falo coisas tão simples que são aplicação pessoal. Eu e você precisamos andar pelo menos vestidos com um lençol. Como disse o pastor no domingo, pelo menos orar 15 minutos de manhã, 15 minutos na hora do almoço, antes do almoço ou depois do almoço, não sei, 15 minutos à tarde, 15 minutos na hora de dormir, 15 minutinhos.
Pelo menos um versículo por dia. Eu me lembro dos meus filhos quando eles estudavam no RGF Júnior. Eles tinham 2 anos. Você deve se lembrar dos seus filhos quando eles vêm para a igreja. Eles saem daqui com um versículo da igreja. Você se lembra o versículo que foi pregado no domingo? Eu até ajudei. Você leu um versículo hoje? Você se lembrou de um versículo? E ora que você é alguém que veio para orar. O resto da igreja, e eu não vou falar do mundo, mas eu tenho que falar da nossa realidade. O resto da igreja não está nem preocupado com a oração. Eu quero que você se alegre, porque você é alguém preocupado com a oração. Eu quero que você se alegre, porque você é alguém que, ainda que esteja vestido somente com lençol, é melhor do que andar pelado, né? Hã? Não é melhor? Eu quero que você se coloque de pé agora. Nós vamos fazer uma série de orações aqui. Nós vamos fazer uma série de orações. Se o primeiro contato hoje na sua vida com a oração foi agora, se o seu primeiro contato com a oração hoje foi esse contato agora, esses 20 minutos que nós oramos, você chegou aqui só com o lençol. Não estou condenando você, dando algo para você pensar. Dando algo para você pensar. De que forma eu vou andar? Vestido com lençol? E a hora que as coisas apertarem, eu deixo o lençol e saio correndo. Pelo menos eu saí correndo. Nós vamos fazer um período de confissão de pecados. Eu não sei se você sabe bem o que é isso, mas se você estava aqui no domingo, foi um dos versículos que o pastor citou, 1 João 1,9. Vamos repetir? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e com o seu sangue nos purificar. Amém? Nós vamos fazer confissão de pecados agora. Mas eu não quero que você confesse simplesmente os seus pecados. Eu quero crer que nesses 20 minutos que você teve, você confessou o seu pecado. Eu quero crer que você é alguém que está vestido pelo menos com um lençol. Nós vamos fazer confissão de pecados, porque existe um tanto de pessoas que nem conhecem Jesus. E eles não têm nem como confessar os pecados deles. E eles estão presos nas garras do pecado. Como intercessores, nós vamos fazer confissão dos pecados. Não quer dizer que você vai confessar o seu pecado preocupado assim. Ai,
Nós vamos, para que não haja problema, nós vamos dividir. Quantos creem que as pessoas que estão presas, a Vera, a Samara, né? É a Sandra, meu Deus, eu vi a Vera aí. Os meus olhos estão enxergando a Vera. Você que é visitante, tá? Veio pela primeira vez, você pode ficar tranquila aí, tá? Se você não sentir vontade, fique tranquilo. Você pode ficar na sua posição mesmo. Quantas pessoas que estão aqui creem que Deus pode perdoar, que Deus pode perdoar o adultério? Quantas pessoas que estão aqui acreditam que Deus pode perdoar o homicídio? Quantas pessoas estão aqui creem que Deus pode perdoar um estrupador? Quantas pessoas que estão aqui que creem que Deus pode perdoar um feiticeiro, uma feiticeira? Então, eu quero que pelo menos uma pessoa, o Cido vai pedir perdão pelos feiticeiros. Nós vamos formar alguns grupos específicos. Pensa tudo aquilo que um feiticeiro pode fazer para magoar Deus, para ferir Deus, que é pecado. Marli, vamos formar um grupo ali para pedir perdão do adultério. Ali atrás, com a Silvia, se coloca bem ali atrás, Silvia. Os assassinos. Aí você vai escolher o grupo que você quer, tá? Feiticeiros, adúlteros, assassinos, estrupadores. Com a Gi, lá no canto, naquele canto lá, Gi. Dos exemplos que eu dei, falta um, qual? Alguém se lembra? Feiticeiros, homicidas, adúlteros, estrupadores. Com a Silene, as vítimas. Vem aqui, Silene, por favor, aqui na frente. Você sabia que as vítimas, alguém que foi vítima de um feitiço, peca diante de Deus sendo vítima? Você sabia que uma pessoa que foi vítima, peca diante de Deus, quando deseja a morte para a pessoa que matou? Você sabia que uma pessoa que foi vítima de um estupro acaba pecando e acaba se envolvendo com o pecado da mágoa, do rancor? Você sabia que uma pessoa que foi vítima de adultério acaba se envolvendo com o rancor e com a amargura? Escolhe um desses 5 grupos e nós vamos começar a confessar pecados. Por favor, se ajunte, forme esses grupos. Você escolhe um grupo e vai orar junto com uma pessoa. Se você não quiser, não precisa. Mas se você quer se colocar como aqui, vem aqui com a Silene, as vítimas, isso. Pode começar a orar. Nós vamos confessar pecado. Começa confessando o pecado. Mas eu quero que você diga que você pecou, que você adulterou, que você matou, que você fez feitiço para a pessoa. Comece a confessar os pecados. Comece a confessar os seus pecados.
Sinta como o pecado seja seu. Sinta como se o pecado fosse seu. Comece a confessar o pecado. Comece a orar. Vai diante de Deus e reconhece o seu pecado. Diga que você realmente adulterou, que você traiu. Peça perdão. Comece a pedir perdão. Se vocês quiserem dar as mãos, pode dar as mãos.